Sérgio Zamboni. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Então nos conte aí, qual é a ideia desse Cinema Azul, então? Então, nós estamos na segunda edição do Cinema Azul aqui em Chapecó, né? A gente realizou esse evento no ano passado e agora, nesse mês de abril, que é o mês do autismo, estaremos realizando a segunda edição. Então, o porquê de realizar uma sessão de Cinema Azul para autistas? As crianças autistas, elas têm dificuldade em uma sessão de cinema normal. Então, para isso, a gente está organizando essa sessão de Cinema Azul, aonde que ela é adaptada à questão da iluminação, o som, o conteúdo dessa sessão de cinema, né? E ela é aberta também para amigos, pais e pessoas que também queiram auxiliar na inclusão, né? Então, a finalidade mesmo é fazer a inclusão das pessoas com deficiência junto com as pessoas normais. Desculpa a pergunta, mas assim, Cinema Azul, a sala vai estar azul, azul é a cor da campanha, enfim, como é que é, Paulo? Então, azul é a cor do autismo, né? Então, a gente trabalha com o nome Cinema Azul justamente para lembrar do autismo, né? Perfeito. E o que vai ter de diferente, então, né, na exibição desse filme? O que precisa ser diferente para o autista? A iluminação, ela é mais, digamos assim, não é tão escuro. O som não é tão estridente, é um som mais tranquilo. Também as crianças, elas não precisam ficar o tempo inteiro sentadas, então elas vão poder circular durante a sessão de cinema, né? Basicamente são esses os pontos que são trabalhados na sessão de Cinema Azul. Que bacana. A gente está vendo fotos aí da edição do ano passado, foi o filme Kung Fu Panda, né? Exatamente. E agora, então, nesse ano vai ser os Smurfs. Isso, os Smurfs 3, que é um lançamento, né? Saiu essa semana e nós estamos lançando o cinema dos Smurfs, né? Quer dizer, então, o autista pode ir também ao cinema, só precisa de alguns cuidados tranquilos ali, né? E aí, Paulo, quem pode participar, então? Como é que faz com o ingresso? Como é que vai ser? Os ingressos são adquiridos diretamente no cinema, né? A partir de hoje, os ingressos já estão liberados, né, para que as pessoas possam adquirir. O valor do ingresso é R$13, um valor de meia entrada para qualquer pessoa ou criança, né? E também a gente tem um combo de refrigerante e pipoca, que já está negociado com a Arcoplex, que vai ficar no valor de R$7, tá? Qualquer criança que queira ir, ou adulto que tem alguma simpatia com o autismo, será bem-vindo, né? A gente espera ter lotação máxima nessa sessão de cinema. Olha, que bacana, a oportunidade, então, de vivenciar uma experiência bem diferente, né, Paulo, do que a gente é acostumado. Um som especial, a imagem, ela não pode ser 3D, não é? Exatamente, a imagem é normal porque muitas crianças, elas têm dificuldade visual, né? Perfeito, e aí isso acaba atrapalhando a compreensão, até a diversão, né? Exatamente. Do momento. Legal isso. E aí, então, ok, tá a partir de hoje, então, a venda de ingresso. No domingo, que horas acontece, Paulo? Às 14h10. 14h10, é uma sessão especial? Isso. Que foi montada, assim. Que bacana, que legal o cinema poder receber e tá disponível também para fazer esse tipo de ação, né, Paulo? Exatamente. Acho que é uma receptividade também com a criança autista, né? Com certeza. E o bom é que o filme não é só para criança, né? Os acompanhantes, os adultos também curtem bastante, né? Os Smurfs. Lembra do tempo da nossa infância, né? Que a gente acompanhava os Smurfs na televisão. Então, esse aí é a sessão de domingo, olha só, dia 9 de abril, às 14h10, 2h10 da tarde, né? A sessão do Cinema Azul, que a AMA Oeste está oportunizando aqui. Vai ser muito interessante, realmente, esse momento, Paulo. E aí, vocês também têm um evento, agora para o dia 20 também já está previsto, né? Isso, a gente está organizando, então, o segundo seminário de conscientização sobre o autismo, que será dia 20 do 4, no Centro Eventos, aqui em Chapecó, em conjunto com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, né? Será um evento gratuito para aproximadamente 600 pessoas. A gente já está com mais de 500 ingressos inscritos, né? Então, se tiver algum pai ou alguma família, algum profissional que deseja
se inscrever para esse evento, tem que correr, porque a gente acredita que até domingo as inscrições estarão encerradas, né? E para se inscrever é necessário entrar no site da LESC, né? E procurar lá os eventos que vão acontecer e lá ela pode fazer a sua inscrição. Ótimo, coisa boa, gente. Muito evento aí para participar e para quem não tem essa convivência com o autista também conhecer um pouco mais disso, né? Eu não sei, Paulo, se chama de uma doença, como é que vocês denominam? Na verdade, o autismo ele não é uma doença, Sim. Ele é um transtorno neurológico que afeta o desenvolvimento da criança, né? Então, ele não é, o diagnóstico do autismo não é feito através de laboratório, de exames, ele é comportamental, ele é feito através de uma equipe multidisciplinar que consegue fazer o diagnóstico e dar o laudo do autismo. Né? Perfeito. Quais são as características de um autista? Bom, as características, estereotipias, né? Então, algumas crianças elas têm alguns flaps, né? Alguns movimentos repetitivos que elas apresentam. Algumas delas atrasam na linguagem, né? Então elas demoram muito para poder falar. Também isolamento social, elas não gostam muito de se enturmar com a sociedade, acabam se excluindo da sociedade. Esses são os principais sintomas, assim, né? A criança já nasce com o transtorno ou pode desenvolver ao longo da vida? Ela nasce com o transtorno, né? Só que ela é diagnosticada depois do 1 ano e meio, 2 anos de idade. Quando a criança começa a ficar um pouco mais independente. E quanto mais cedo for diagnosticado, melhor é o tratamento. Porque o melhor período de fazer o tratamento com uma criança autista é dos 2 até os 10 anos de idade. Olha, então é bom ficar atento, né? De repente a criança tem um comportamento diferente, a gente não consegue assimilar, né? Com alguma situação, pode ser a situação, pode ser o transtorno do autismo, mas que tranquilamente leva uma vida normal, né? Mas uma informação bem importante é que o autismo, hoje, os índices mostram que em torno de 2% da população mundial tem autismo, tá? Olha. Então, se a gente for considerar esse número, em Chapecó a gente estima que temos de 300 a 400 crianças autistas. E o que se tem registro hoje? Exatamente. O que se tem de registro hoje são quantas? Você sabe? Olha, esse número é uma estimativa, tá? Sim. A gente sabe, através de pesquisa que a gente tem, através da rede municipal e estadual, em torno de 150 autistas, né? Porém, a gente sabe que tem muitos autistas que sem diagnóstico, existem muitos autistas na rede particular que a gente não consegue quantificar esse número, né? Mas a estimativa é isso, em torno de 300 a 400 autistas a gente tem em Chapecó. De repente tem gente que precisa do tratamento, do acompanhamento para desenvolver e ter uma vida mais próxima do normal possível, né, de relacionamento com a família e tudo mais, e aí não está sabendo, né? Então, daqui a pouco o sistema público oferece toda a assistência para o autista? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, mais um ponto aí que a gente precisa evoluir, então, na nossa saúde pública, né? Mas, enfim, Paulo, muito obrigada pela nossa conversa, viu? Sucesso aí com os eventos de vocês. Então, tá bom. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Bem, vamos ao intervalo rapidinho, então, e daqui a pouquinho voltamos com música ao vivo com Caio Rios no Ver Mais. Você já pode ir fazendo seu pedido de música, mandar uma mensagem, 98405-2073. É o nosso WhatsApp e a gente volta já já.